começar testando aqui com vocês, meninos, uma parte da matéria do capítulo 3 que nós já vimos, só para ver como é que a coisa flui por aqui. O áudio aí vai estar dividido em duas partes, tá? Então vamos lá. A República Velha no Brasil, também conhecida como Primeira República ou como República Oligárquica. Eu comentei com vocês, mas não custa nada repetir, que num projeto parecia ser a coisa mais bonita do mundo, né? Esse processo de mudança. Agora, com a saída da monarquia, com o imperador Dom Pedro levando um passo afora, tudo indicava que a coisa ia mudar para melhor. Então vamos entender o passo a passo aqui. A gente já viu no comecinho do ano, mas só para revisar a queda da monarquia. O Dom Pedro estava feio na fita com os cafeicultores por conta da abolição. Eles perderam a principal mão de obra gratuita que eles tinham, tá? E também, de certa forma, eles ficaram insatisfeitos com a imigração da italianada que veio para repor essa mão de obra escrava. Por quê? Porque agora teria gastos com salários, os italianos não aceitavam tudo de cabeça baixa, não levavam tudo assim na base do amém, vamos fazer o que ele quer e tudo mais. Então isso daí contribuiu para que os fazendeiros que concentravam o grande poder econômico no Brasil nessa época se voltassem contra o Dom Pedro II, como se ele fosse um traidor. Tá? Comentei com vocês que a questão da abolição da escravatura não tinha como não acontecer. O Brasil foi o último país das Américas a declarar a liberdade para os escravos e mesmo assim teve gente achando ruim. Né? Então tem a questão dos fazendeiros. A questão dos militares está relacionada à Guerra do Paraguai. Por quê? Eles foram lá, inclusive o líder do movimento da proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca. Eles foram lá, guerrearam, o imperador fez N promessas e não cumpriu nenhuma. Principalmente a parte de condecorações, de indenizações, entre outras coisas aí, que ele não fez nem um pouco perto daquilo que ele havia prometido. Né? E eu comentei com vocês que militar ele é muito na base da honra, da palavra. Então eles se voltaram contra o Dom Pedro por conta disso. A turma das cidades também estava doida para tirar o Dom Pedro do poder, lógico, os ricos, os donos de indústrias, né, os envolvidos aí com algumas profissões, porque eles queriam maior participação política, estavam cansados dessa panelinha de somente os cafeicultores participarem da política. E, por fim, os republicanos radicais. Eram aqueles mais estudados, em sua grande maioria advogados, que queriam tudo a favor do povo, tudo pensando no bem-estar do povo. Os dois últimos grupos, moçada, eram minoria. Conforme está escrito aí no resumo de vocês, os dois primeiros é que lideraram todo o movimento. Um com a parte do exército mesmo, que são os militares, e o outro com a parte do dinheiro, que eram os cafeicultores. Tiveram sucesso, não precisaram fazer nem muita força para tirar o Dom Pedro II do poder. Aquele processo que eu comentei com vocês daquele quadro do Benedito Calixto, né, que tudo parece ser uma celebração, mas o povo mesmo assistiu aquilo como se fosse um desfile militar, fosse uma comemoração de qualquer outra coisa que não fosse a saída do Dom Pedro, né? E os militares e os fazendeiros, eles fizeram questão de eliminar qualquer coisa que lembrasse a figura da monarquia. Então eles mudaram a bandeira, que era totalmente voltada para as famílias que formavam o Império Brasileiro. Eles adicionaram vários hinos, o hino da Proclamação da República, o hino da bandeira e tudo mais, e ressaltaram a importância dos heróis passados. O melhor exemplo é o Tiradentes, que ganhou até um feriado. Tá? Mas aquela coisa, no que for bom, pensando neles. Beleza? Então essa é a primeira parte.